Vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta pra você. Você conhece alguém? Normalmente vai ser um cara que tem um trabalho um pouco difícil, pra não dizer bem difícil. Sentido até físico, tem que levantar muito peso, trabalhar debaixo do sol. Além de todo esse esforço, no fim das contas a pessoa não ganha bem. Na verdade é um salário bem injusto. Mas a pessoa que a gente tá falando aqui não é uma pessoa que, apesar das dificuldades da vida, é feliz e grata. É um amargurado da vida, que gosta de criticar as outras pessoas, procurar defeito na aparência e nas escolhas dela, mesmo que lá no fundo, tudo que essa pessoa queria era ter as mesmas chances ou a mesma oportunidade de grandes celebridades, como músicos, que podem ser adorados, podem trabalhar com algo que amam e, consequentemente, sendo mais satisfeitos com as suas próprias vidas e, dependendo da fama que eles alcancem, podem até virar milionários, ter seus próprios jatinhos particulares e muitas pessoas volta dando atenção. Do ponto de vista aqui da pessoa da qual a gente está imaginando, deve ser muito difícil mesmo ver um artista, uma celebridade, faturando bastante dinheiro fazendo um trabalho que ele vai considerar fácil. Não tô tentando justificar aqui que a pessoa, por ter uma vida difícil, seja uma pessoa sacana, goste de criticar as pessoas do nada, que rebaixe pessoas como músicos e artistas que ganham dinheiro fazendo coisas que gostam, mas é um pouco compreensível que as pessoas que têm uma vida difícil sejam um pouco amarguradas da vida, tenham ali um pouco de inveja de celebridades que ganham muito dinheiro. Você conseguiu pensar em alguém que pareça com esse perfil? Eu consigo pensar em várias pessoas. E talvez essas pessoas se identifiquem com o protagonista da música da qual a gente vai falar hoje. E a música é Money for Nothing, Dire Straits. Mas antes da gente começar a falar sobre a música, é claro que eu preciso me apresentar para vocês. Meu nome é Luana, caso você não me conheça. Eu sou professora de inglês, majoritariamente, e o meu objetivo com esses vídeos é fazer com que você aprenda inglês como eu aprendi, que foi através de músicas e a interpretação delas. Aqui a gente não vai falar só da tradução, aqui eu também vou te explicar um pouco do contexto das músicas, então vai ser interessante. Vale a pena conferir até o final. Se você quiser me seguir também nas outras redes sociais, meu arroba é wholemoon. Você pode me seguir lá no Instagram para ficar ligado nas novidades. Então, voltando aqui para o nosso objeto de análise, que é a música Money for Nothing. Primeiro, você fala dinheiro em inglês, certo? Eu escuto muita gente falando money, com esse som de ei no final, mas na verdade a pronúncia mais aceita ou mais escutada é money, tá? Money. Então, nada de falar money, money. Money for nothing, que significa dinheiro por nada. Já conectado ali com o que eu te apresentei do nosso personagem da música, você já pode imaginar sobre o que a música fala. A música é da banda Dire Straits e o cantor e compositor dessa banda é o Mark Knopfler. Ele que escreveu essa música quando estava numa loja de eletrodomésticos, escutando um cara tal como o nosso personagem principal aqui, reclamando bastante da situação da vida dele, comparando com a situação da vida de outras pessoas. Ah, você sabe o que significa Dire Straits? Bem, isso é uma expressão, na verdade é to be in dire straits, que é estar em apuros, estar em problemas, estar em maus lençóis. Então quando eu falo I'm in dire straits, eu estou em apuros. Essa música se tornou a música mais famosa da banda. Na época foi lançada no início dos anos 80, juntinho ali também do lançamento do canal chamado MTV. E naquela época a MTV estava bombando com as suas músicas e clipes, claro. Então, começando aqui os versos da música. Essa música começa com uma introdução mais silenciosa que vai subindo aos poucos, até chegar naquele riff bem conhecido. E essa introdução é cantada não pelo Mark Knopfler, mas sim pelo Sting. Sting, que também é a sua carreira solo, mas que também é bem conhecido pela sua participação como vocalista na banda The Police. Ela que tem aquela música bem conhecida, Every Breath You Take, é a música dos Stalkers. Pode falar dela também, se vocês tiverem interesse. Mas o que é que o Sting começa aqui falando nessa música? Ele fala 4 vezes a mesma coisa. I want my MTV. É uma frase bem simples. I want my, eu quero minha. I want my MTV. Eu quero minha MTV. E aí ele repete 4 vezes. Por quê? Bem, nos anos 80, a MTV, nos países que falavam inglês, tinha esse slogan. Então essa frase, I want my MTV,
vem da própria emissora, do próprio canal, que tinha esses logos nos seus comerciais. Mas o Sting não usou essa frase aqui como uma forma de fazer propaganda da MTV. Na verdade, um pouco pelo contrário. É meio que uma crítica velada a como a indústria musical naquela época foi capaz de tornar artistas em hipercelebridades milionárias que eram seguidos por legiões de fãs, que por vezes até tinham atitudes ou comportamentos que não eram considerados adequados, mas que poderiam ser relevados por conta do seu estrelato. Mas Luana, onde você tá vendo essa crítica? O que tem a ver falar I want my MTV, que é o slogan do canal? O que é que tem a ver com esse teor de crítica? Na verdade, repetir tantas vezes essa mesma frase pode trazer duas ideias. Você está imitando uma pessoa, mas para uma criança, repetindo eu quero minha MTV, como uma criança mimada. Ou seja, o que ele está implicando aqui é que as pessoas que estavam envolvidas nesse modo de consumo musical da MTV eram só super influenciáveis pelo conteúdo que vinha da televisão e por isso consumiam esse tipo de conteúdo. Ou também pode soar como uma pessoa meio que hipnotizada, levada a repetir essa frase várias e várias vezes, por estar em frente à televisão por tanto tempo, recebendo essa frase várias vezes durante o comercial do canal. Então não é nem que a pessoa quisesse realmente, tanto assim, receber esse conteúdo da MTV, mas que ficasse tão acostumada ou que ouvisse tantas vezes essa frase, se tornava meio que refém dessa mentalidade. Nossa, dá para realmente tirar todas essas conclusões? Bem, foi o que eu li nas análises. Vocês lembram da pessoa que eu tava comentando no começo do vídeo? Aquela pessoa que tem um trabalho difícil, ganha pouco dinheiro, é amargurado talvez com quem ganha mais, especialmente com artistas que na visão deles, de pessoas que não gostam muito de música ou de cultura no geral, podem considerar como um trabalho fácil ou até mesmo como um trabalho. Bem, essa pessoa que a gente tá falando é esse cara aqui. Esse cara é o protagonista da música e, no caso, do clipe, junto com o outro carinha. E como você pode ver, esse clipe foi feito em CGI, lá nos anos 80, e foi considerado um dos trabalhos mais avançados de representações humanas naquela época. Como a tecnologia mudou daquela época pra cá, não é mesmo? Mas bem, para fins didáticos, vamos chamar esse cara de Joe. Então o Joe trabalha numa loja de eletrodomésticos e ele é responsável por carregar esses eletrodomésticos, fazer entregas. E um desses eletrodomésticos que ele está sempre olhando são as várias Color TVs, as várias TVs coloridas, como você pode ver aqui na imagem. E qual o canal que está em todas elas? Sim, como a gente já falou antes, a super popular na época MTV. Agora, gente, um disclaimer. Por que eu tô insistindo tanto? O protagonista da música é desse jeito. Bem, vocês vão ver aqui na letra que o Mark Knopfler não poupou esforços em expressar a opinião e exatamente as palavras da tal pessoa que ele viu trabalhando. Isso quer dizer que a gente tem algumas palavras e algumas expressões e algumas opiniões que eu considero nada adequadas. Yeah, that guy's a real scumbag. Mas vamos pensar em duas coisas. Primeiro, nesse personagem, nessa pessoa. Não é a opinião do pessoal do Dire Straits. Não é a opinião da Teacher Luana. É, na verdade, a opinião desse cara que tá falando mal das músicas, do MTV, dos artistas. E segundo, gente, vamos fazer aqui um recorte temporal. A gente tá falando de uma música que foi lançada há cerca de 40 anos atrás. Então é claro que as pessoas naquela época consideravam outras coisas adequadas ou não, os padrões do que as pessoas consideravam adequadas ou não em termos de expressar as suas opiniões sobre como você pode falar sobre a aparência, a sexualidade e a vida no geral das outras pessoas. Bem, essas coisas mudaram muito em 40 anos. Então, por favor, tenham isso em mente, tá? Essa música tem algumas palavras e algumas opiniões aqui do nosso personagem que não tem nada a ver aqui com a Teacher Luana. E eu acredito também que o Mark Knopfler, ele não acredita nessas coisas que este cara falou na loja enquanto ele estava ouvindo. Na verdade, ele se preocupou em escrever o que o cara estava falando com cada detalhe. Ele disse em entrevistas que pegou um papel e começou a escrever a letra da música na hora porque ele queria realmente expressar da forma mais honesta possível
O que uma pessoa média poderia achar daquela situação? Que no caso era trabalhar numa loja de eletrodomésticos, carregando geladeiras, enquanto assiste nas TVs da própria loja onde trabalha, clips na MTV, onde ele vê pessoas com trabalhos que ele considera questionáveis, tocando músicas que ele considera questionáveis, com atitudes, com aparências, com estilo de vida que essa pessoa, inicialmente pelo menos, considera questionável. Na verdade, ele questiona tudo, ele é bem crítico, chega a ser até um babaca. A gente vai ver aqui na lista. Então, ele começa: Now look at them yo-yos, that's the way you do it. Isso quer dizer, olha pra eles, esse é o jeito que eles fazem. Mas ele não tá aqui usando eles de qualquer forma, tá? Ele tá chamando eles de yo-yos, como você pode ver aqui na letra. Yo-yo, tanto em português quanto em inglês, é este brinquedinho que tá aqui em cima, né? Aquele brinquedinho redondinho, que tem uma cordinha, você joga e tal, faz manobras. Então sim, ele tá chamando os caras que ele tá vendo na MTV de yo-yos. Mas o que isso significa? Essa é uma expressão dada pra chamar alguém de idiota. Então ele já começa aqui depreciando os músicos que ele tá vendo na MTV. Primeiro, chamando eles de idiota. E segundo, já começando aqui a crítica dele em relação ao trabalho dos músicos, que é dizendo: That's the way you do it. É assim que se faz. Esse é o jeito que se faz. Se faz o quê? You play the guitar on MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and chicks for free. Aqui a gente já tem a opinião completa aqui do nosso personagem, qual apelidamos de Joe. O que é que esses caras, esses idiotas que ele tá vendo na televisão, entre aspas, estão fazendo? You play the guitar on the MTV. Ah, é assim que se faz. Você toca guitarra na MTV. Na verdade, guitar é mais pra violão, mas nesse caso aqui da MTV, naquela época, provavelmente ele tá querendo falar de guitarra. Mas se você quiser separar, guitar, violão, electric guitar é especificamente a guitarra. Mas aqui provavelmente ele tá falando de uma guitarra. Então, é assim que se faz, né? O que é que esses idiotas estão fazendo? Estão tocando guitarra lá na MTV. E aí depois ele fala, that ain't working. Isso não é trabalho. That's the way you do it. É assim que se faz. Faz o quê? Money for nothing, que é o título da música, and your chicks for free. É assim que você faz para ganhar dinheiro por nada e suas gatas, suas garotas de graça. Nesse caso aqui ele usa até o chicks, né? Ele não usa women or girls. É um jeito mais informal e, dependendo do contexto, pode ser até um pouco depreciativo para falar sobre garotas. Então esse cara, amargurado da vida, tá aqui falando que as pessoas que estão tocando guitarra na MTV não estão trabalhando. Mas é assim que se faz. Toca guitarra na MTV, ganha dinheiro fazendo nada, entre aspas, e ainda ganha garotos. Depois ele fala de novo. Now that ain't working. E agora vamos falar desse ain't, tá? Ain't é uma palavra bem informal, né? Que no geral vai ser usada para substituir don't, doesn't, didn't, hasn't. As palavras de negação, no geral, elas vão se adaptar, é lógico, ao tempo verbal que você está usando, a toda a estrutura. Mas o ain't é um jeito de falar não sem se preocupar muito com a gramática. Bem informal, e você provavelmente vai ver mais em diálogos, no caso de séries, filmes, com pessoas que não se atêm à norma culta da gramática. E também, como nesse caso aqui, em música. Ainda mais, Mark Knopfler se inspirou totalmente no que ele estava realmente escutando ali o cara falando. Então, o cara deve ter literalmente usado essa palavra. Então, se você quiser se comunicar com um falante de inglês e trocar o don't, ou doesn't, ou isn't por ain't, tudo bem, vai soar natural. Os nativos fazem isso. Mas você não vai achar gramaticalmente correto. Então, muita atenção no contexto que você vai usar essa palavra. Ain't nobody got time for that. Mas voltando aqui pro que ele estava falando. Now that ain't working. Isso não é trabalho, não. That's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Olha, ele usa uma estrutura gramatical aqui que não é a formal, correta da gramática. Ele realmente usa um jeito bem coloquial de falar. Fala, olha, isso não é trabalho. Isso é o jeito que você faz. Let me tell you. Gramaticalmente correto seria let me tell you. Deixa eu te contar. Mas ele fala, let me tell you, them guys ain't dumb. Esses caras não são burros. Então, embora ele comece falando que os caras são idiotas, agora ele já tá dizendo, olha, esses caras estão tocando guitarra na televisão, ganhando dinheiro
graça. E ainda tem garotas. Os caras até que não são burros, não. E aí o próximo verso ele completa. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. Então, olha, esses caras que estão tocando guitarra, eles são burros, não. Talvez eles consigam, eles obtenham bolinha no dedinho, no little finger. Talvez eles acabem com bolha no dedão, thumb. Então, o que ele quer dizer aqui? Que talvez esse trabalho de tocar guitarra tem algumas desvantagens, né? Uma bolinha, um calo no dedo. Mas o que é isso comparado ao trabalho de uma pessoa que carrega eletrodomésticos pesados? E aí parece que o nosso amigo Joe, ele tá cada vez mais focado no jeito que os músicos trabalham. Enquanto ele percebe a situação a qual ele tá. No refrão, eles cantam: We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Então aqui ele tá falando da situação dele e do colega dele, que também tá no clipe. Nós temos que instalar micro-ondas. Eu acho que hoje em dia não é mais necessário que ninguém na sua casa instalar um micro-ondas. Mas naquela época era necessário, então ele tinha que fazer esse serviço. We got to install microwave ovens. Custom kitchen deliveries. Entregas de cozinhas customizadas. É uma coisa que deve dar trabalho, né? Muitas peças. Provavelmente eles tinham que montar essas cozinhas customizadas também. Baita de um trabalho, várias horas. Muito cansativo fisicamente. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. A gente tem que mover, mudar de lugar esses refrigeradores, essas geladeiras. Então, coisas bem grandes, bem pesadas, bem trabalhosas de mover. E por último ele fecha e a gente até consegue notar o amargor, consegue visualizar a cena. Ele apontando pra TV, pro cara que tá ali ganhando dinheiro, tocando música. E a gente tem que mover, dar de lugar, que transportar essas TVs coloridas. Coisas interessantes aqui sobre o inglês dessa parte é que é bem comum eles usarem o got, que é o passado do get, no sentido de que nós temos que, obrigação. Então, we got to install, nós temos que instalar. Aí você pode pensar, mas ter não é o verbo have? Sim, eles poderiam dizer também we have to install. Mas é bem comum que pessoas falantes de inglês usem esse got, que na verdade vem da estrutura formal we've got. Nós temos que. É uma obrigação nossa. E outra coisa interessante também é que, se vocês virem aqui na letra, na última parte do refrão, nós temos color TVs. E esse color, talvez você tenha aprendido a escrever, tem essa letra U antes do R. Algumas palavras mudam um pouco a grafia do inglês americano para o inglês britânico, mas eu sempre deixo claro, todos os meus alunos, não existe inglês só nesses dois países. Esses países não são os únicos que falam inglês corretamente. Na verdade, existem centenas de países que têm o inglês como língua oficial. Como nativo fala. Mas, gente, nativo de onde? Nativo de inglês, garota. Ok, vou falar como uma nativa. Mas nativa de onde? Da Austrália? Bahamas, Canadá, Estados Unidos, Granada, Guiana, Inglaterra, Escócia, Gales, Irlanda, Jamaica, Nova Zelândia, Trinidade, Botsuana, Fiji, Gâmbia, Gana, Libéria, Maurício, Nigéria, Rodésia, Sierra Leoa, Uganda, Zâmbia, Camarões, Índia, Lesotho, Malawi, Malta, Namíbia, Nauru, Filipinas, Singapura, África do Sul, Suazilândia, Tanzânia, Tonga, da Samoa Ocidental. Okay, I've got it. Mas é bem comum que a gente divida duas vertentes. Então, pensando nessa classificação clássica, seria o inglês americano e o inglês britânico, color com U vai estar encaixado no inglês britânico. E color sem U, inglês americano. Mas a pronúncia não vai mudar por causa desse U. Olha, eu já te digo que se eu ouvisse nosso cara aqui, o Joe, falando o que ele vai falar agora, eu saberia, certamente não seria uma pessoa que eu socializaria, porque ele tá falando muitos absurdos aqui. Usando palavras ofensivas. Calma, não é Luaninha falando. Joe aqui, o cara amargurado da vida, que não gosta de músicos. E assim, ele começa olhando pra TV e dizendo: See the little faggot with the earring and the makeup? Yeah, buddy. That's his own hair. That little faggot got his own jet airplane. That little faggot, he's a millionaire. Aqui durante esses versos também a gente consegue perceber que o nosso cara, o Joe, ele começa criticando ferozmente o jeito de se vestir de um integrante de banda que tá passando lá na MTV na hora que ele tá assistindo. E supõe-se
pelo que ele estava falando aqui, que é um dos integrantes do Motley Crue, que é uma banda de rock que fez bastante sucesso nos anos 80. Eles tinham um jeito bem diferente, bem extravagante de se vestir mesmo. Mas quais são as palavras problemáticas que o Joe tá usando aqui? Ele fala o seguinte: tá vendo aquele little faggot? Gente, faggot é uma palavra ofensiva. Não use essa palavra para falar com as pessoas, tá? Faggot é um jeito pejorativo de chamar homem gay. Então, quando alguém fala faggot, ele não tá com uma boa intenção, não. Tá querendo xingar aquela pessoa. Tá querendo diminuir aquela pessoa com essa palavra. Então, o nosso Joe amargurado da vida aqui está dizendo: tá vendo aquele little faggot with the earring and the makeup? Com o brinco e a maquiagem, a gente tá vendo, né? O Joe, que é um cara barrigudão, que não tem nenhuma vaidade, bem incomodado com o fato de estar vendo um cara usando maquiagem e brinco. E ainda ele completa: yeah, buddy, that's his own hair. Sim, cara, este é o próprio cabelo dele, ou seja, além da maquiagem e brincos estão incomodando ele, ele também está incomodado com o cabelo do cara. Mas depois a gente percebe que o Joe tá mudando um pouco o tom dele aqui durante essa estrofe. Apesar dele criticar a aparência do cara, ele diz: essa bichinha, that little faggot, got his own jet airplane. Tem o seu próprio jatinho particular. That little faggot, he's a millionaire. Aquela bichinha, ele é milionário. Mesmo que o Joe esteja criticando de uma forma bem estúpida o jeito de se vestir o artista que ele estava vendo na televisão, depois ele chega à conclusão que mesmo que esse cara use acessórios ou maquiagem ou um cabelo que ele ache muito feio ou questionável, esse cara tem o seu próprio jatinho. E esse cara é milionário. Então, eu até consigo imaginar o Joe apontando, rindo, falando pro amigo dele assim: olha esse cara. Mas aí depois ele fica: esse cara é ricão. Posso não concordar com nada que ele tá fazendo, ou o jeito como ele age, mas ele tem uma vida bem mais confortável do que a minha. Inclusive, essa estrofe que a gente acabou de comentar, ela aparece no álbum original Brothers in Arms, mas essa estrofe é omitida do álbum de maiores hits do Dire Straits, somente pelo uso da palavra faggot, que é considerada ofensiva de baixo calão. Havia um rumor que essa palavra se referia ao integrante da banda Motley Crue, Vince Neil. E bem, pela foto dele aqui você pode ver que ele atende bem a descrição. Nessa parte da letra a gente consegue ver ainda com mais veemência como o nosso caro Joe tem inveja do estilo de vida das celebridades. Ele fala: I should have learned to play the guitar. I should have learned to play the drums. Isso também é um jeito bem informal de falar: eu deveria ter aprendido a tocar guitarra. Eu deveria ter aprendido a tocar bateria. Então, mesmo que inicialmente ele estivesse dizendo: isso não é trabalho, agora ele tá refletindo sobre a vida, sobre a injustiça, a quantidade de trabalho dele versus o dinheiro que ele ganha. E ele, no final das contas, para dizer: eu acho que eu deveria ter sido músico. Mas porque é um jeito informal. A estrutura gramaticalmente mais aceita seria I should have learned. Mas, pronunciando rapidamente, acaba saindo I should have learned. É nessa parte da letra que o Joe expressa o seu sexismo, olhando para uma moça que está passando na televisão, provavelmente com roupas provocativas, um belo corpo. E daí ele pensa: look at that mama. She got it sticking in the camera. Man, we could have some. Coitado de você, né, Joe? Ele tá olhando pra essa bela moça sedutora num clipe que tá passando lá na MTV e ele fala: olha pra essa gata. Look at that mama. She got it sticking in the camera. Stick é o verbo grudar, colar. Então ele tá dizendo meio que ela tá colando isso na câmera. Seria isso? Seria alguma parte do corpo dela? Alguma parte que ele acha sensual, interessante? Então ele tá admirado como essa bela moça está mostrando bastante dos seus atributos na câmera. Quase que pregado na tela. E por último ele pensa: man, we could have some. Cara, a gente podia se pegar. Oh, meu filho, coitado. Oh, Joe, bem que você queria, né? Mas, de novo, o discurso dele aqui tá refletindo como ele se sente mal, se sente amargurado, até com inveja do estilo de vida dos músicos famosos, das celebridades. Vão ter, normalmente, várias garotas ao redor dele. O Joe também parece não gostar do que ele tá escutando, das músicas que ele tá ouvindo, vindo da MTV. Aqui nesse verso, ele questiona o uso de certos instrumentos que acha bem exótico. Naquela época,
pela influência da música global, era comum o uso de instrumentos alternativos de percussão, como os que aparecem aqui no verso, bongos, que inclusive eram utilizados também pelo Dire Straits. Então é meio como se ele estivesse ouvindo uma crítica do Joe sobre eles mesmos. Então o que ele diz? And it's up there. What's that? Hawaiian noises? He's banging on the bongos like a chimpanzee. E ele tá ali em cima, and he's up there. What's that? Que é isso? Hawaiian noises? Barulhos havaianos, então ele parece não compreender nem um pouco do motivo de que tá usando instrumentos que poderiam ser considerados exóticos para a época. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Ele tá batendo nos bongos como um chimpanzé. Ou seja, ele não gosta nada nem da adição desses instrumentos diferentes, na opinião dele, Nem da performance dos artistas tocando esses instrumentos. E assim, o nosso cara finaliza novamente com a mesma opinião de sempre. Ah, isso não é trabalho. Isso é o jeito que você faz. Você consegue dinheiro por nada, dinheiro de graça, sem ter que se esforçar. E também as suas garotas, né? Vai atrair garotas de graça. E o verso é: Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. Intercalando esses versos, ele também repete algumas outras vezes o refrão, que eu vou falar de novo aqui pra vocês. Até porque ele fala o nome de alguns appliances. Alguns eletrodomésticos também interessantes da gente saber, já que a gente provavelmente tem eles em casa, né? We got to install microwave ovens. Microwave oven, micro-ondas. A gente tem que instalar micro-ondas. Custom kitchen deliveries. Entregas. Cozinhas customizadas. Cozinha, kitchen. We got to move these refrigerators. Refrigerator, assim como fridge, é uma palavra que é usada para geladeira. E por último, we got to move these color TVs. Nós temos que mover, transportar, carregar essas geladeiras e essas TVs coloridas. Até porque, lembra, gente, na época, nos anos 80, não fazia muito tempo que as TVs eram coloridas. Gente, por mais que essa música tenha algumas opiniões que eu considere questionáveis, eu resolvi mesmo assim falar sobre ela. Primeiro porque é uma música que tem muito impacto pessoal na minha vida, porque é uma música que meu pai sempre ouviu e gosta muito. A gente tinha o CD, o encarte do CD em casa, então eu me lembro, como hoje, quando criança, pegar o dicionário de papel, que não tinha Google Tradutor naquela época, pegar o encarte do CD e traduzindo palavra por palavra. Hoje em dia a gente já sabe, né? As pessoas que estudam outros idiomas sabem que traduzir palavra por palavra não vai te entregar um resultado de tradução super compreensível, mas foi muito importante para mim na época para desenvolver o meu gosto por aprender um segundo, que no caso era o inglês, e foi muito útil para mim, mesmo sem entender totalmente o contexto, as expressões, aprender essas palavras soltas, entender um pouco da música. Além disso, como eu já falei antes, essa música ficou 3 semanas seguidas no top 1 quando foi lançada, então é uma música super relevante. E eu também acho incrível como o Mark Knopfler pegou esse momento tão rápido, que poderia ter sido nada na vida dele, poderia não ter significado nada. Foi o momento que ele estava passando por uma loja de eletrodomésticos e escutou um trabalhador simples reclamando sobre quão difícil e extenuante e injusto, falando de salário, era o seu próprio trabalho em comparação com os artistas milionários e famosos que estavam passando nas TVs da própria loja a qual ele trabalhava. Sendo o Mark Knopfler uma dessas pessoas às quais o cara estava criticando sem saber. Então eu acho genial que esse compositor tenha pego esse momento da vida dele e transformado numa música inesquecível. So the tables have turned. E além de tudo, ainda tem um tom de debochar de si mesmo, de debochar de como os artistas eram representados naquela época pela televisão, como a indústria musical fazia com que as pessoas adorassem as celebridades. E também um tom de crítica a essa disparidade tão grande entre trabalhos e remunerações. Como pode ser injusto? Então é isso, gente. A gente acaba por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da música, da escolha dela
e também da análise da letra. Se você tem qualquer dúvida sobre qualquer parte dessa letra, pode deixar nos comentários. Se você tem alguma opinião sobre alguma coisa da letra que eu possa ter deixado passar, por favor também comenta, eu vou ficar muito feliz de ler. Compartilha com as pessoas que você acha que podem achar interessante saber um pouco mais sobre essa música. Deixe um like para apoiar o trabalho dessa professora. And that's it. See ya! Gente, só um recadinho para quem ficou até o final. Muito obrigada mesmo. Eu sei que o áudio estava um pouco estranho. O meu microfone deu defeito na hora de gravar. Eu tive que gravar esse vídeo mais de uma vez. No final das contas não deu certo. Eu tive que regravar minha voz em cima da voz nos momentos que o áudio estava falhando. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender a maior parte do vídeo. Eu garanto que no próximo vídeo eu já vou ter ajeitado esse problema. E muito obrigada mesmo por toda a atenção e por assistir até o final. Beijinhos. See ya!